O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Advogados em Debate. É sempre um prazer tê-lo aqui na nossa presença, nosso programa. Nosso programa ele tem cunho ilustrativo, informativo. Toda semana procuramos trazer sempre alguma coisa nova para os senhores. Tá? E hoje aqui eu tenho a grata satisfação de receber o doutor Fabiano Lamelas, cirurgião dentista aqui da nossa cidade de Petrópolis. Tá? O doutor Fabiano Lamelas, ele foi graduado, pela Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, em 1997, tem especialização em prótese dentária pela PUC, no ano de 2003, especialização em implantodontia na Odontoclínica Central do Exército e fez parte do quadro do Exército como dentista por 7 anos. Doutor Fabiano Lamelas, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Tá? Eu tenho certeza que os senhores aqui vai ter muitas coisas importantes para falar aqui para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. É um prazer poder participar, uma honra ser convidado para participar desse programa. Espero aqui, de uma forma descontraída e simples, passar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa experiência. Como você falou aí, são 24 anos de atuação na odontologia, nas áreas de prótese dentária e implantodontia, que são as minhas duas especialidades. Então, a gente já tem aí um caminho percorrido, tem uma experiência, mas sempre com vontade de aprender mais e de trocar ideias, trocar informações para tornar acessível para a população em geral um tratamento de qualidade. Doutor, o senhor está estabelecido aqui na cidade de Petrópolis, O senhor pode falar para os nossos telespectadores onde é a sua clínica? Então, eu tenho um consultório que fica ali na Avenida Piabanha, número 695, próximo à Choperia Guerin, um ponto que boa parte da cidade conhece. E também trabalho na Clínica Odonto Figueirinho, na especialidade de prótese e implantodontia, que fica na 7 de abril, ali próximo ao Clube Petropolitano. Ok. Doutor, então vamos lá, vamos conversar um pouco então sobre a implantodontia, falar sobre a atuação dentro da implantodontia e da prótese dentária, qual é o público-alvo, e a importância das consultas regulares nesse sentido. Então, o público-alvo vai dos 18 aos 80. Eu tenho, Marco, muitos pacientes, muitas pessoas que me questionam: puxa, doutor, vale a pena, eu já estou com mais de 60, mais de 70, vale a pena eu investir num tratamento que nem sempre é barato, para eu ter qualidade de vida? Não sei se me restam muitos anos, enfim. Eu digo o seguinte, um dos prazeres mais acessíveis ao ser humano é a alimentação. Você poder se alimentar com qualidade, a boa absorção dos alimentos, uma digestão correta dos alimentos. Isso tudo começa onde? Na mastigação. Então, se você tem dificuldades, tem falhas dentárias, tem problemas de mastigação, você pode saná-los e deve saná-los para, primeiro, poder se alimentar bem, para que todo o seu sistema funcione melhor através dos nutrientes que você vai absorver e, principalmente, também, tão importante quanto, a autoestima. Porque eu costumo falar para os pacientes, você tem que se olhar no espelho e estar satisfeito com o que está vendo. Se você não estiver feliz com o que você está vendo, com a sua imagem, com o seu sorriso, a sua autoconfiança cai, a sua autoestima baixa. E isso vai transparecer em todas as suas relações pessoais, com seu cônjuge, com seu colega de trabalho, com seu vizinho, até com seus funcionários. Você sempre vai ter um melindre, uma vergonha, vai sorrir mais contidamente, não vai ser você mesmo. Então, a gente recomenda, a partir do final do crescimento, que seria a partir dos 18 anos, a pessoa pode fazer a instalação de implantes e reabilitação com próteses,
e até ao final da vida. Acho que sempre é válido a gente melhorar e ter qualidade de vida. Inclusive até hoje, né, doutor, os jovens também se preocupam mais com a vamos dizer assim, com a imagem, né, que transparece, né, com um sorriso, né, tem um sorriso bonito, tem os dentes branquinhos, né, que isso realmente é todo sonho de consumo da juventude de uma forma geral, né? Você fala um pouquinho sobre esse clareamento, como é que ele é feito, doutor? Então, Marco, eu acho assim, não só jovem, como toda pessoa em si, hoje em dia, por conta das mídias sociais, da exposição que a gente tem no dia a dia, quer ter uma imagem melhor, de passar saúde, de passar, né, uma aparência mais bacana. Então, o clareamento ele é feito, hoje em dia, de uma maneira bem segura, né? Claro, sempre com acompanhamento do dentista, porque existem propagandas, existem produtos como carvão, que são recomendados, que eles não são para isso. Carvão é para outra coisa, não é para clarear dente, né? Cremes dentais clareadores, que fazem uma limpeza superficial, mas o clareamento ele é feito de maneira controlada, com géis que têm concentrações específicas para cada caso. Por quê? Tem pessoas que têm dentes mais sensíveis, tem pessoas que têm problemas de dentes muito escurecidos, então o dentista vai poder avaliar qual será o mais indicado, né, e o tratamento para o paciente que seja de forma gradativa para não trazer desconforto, né? A gente sabe que, obviamente, o tratamento dentário, um clareamento, ele pode gerar alguma sensibilidade durante esse período de tratamento, que pode variar de 3 a 4 semanas, dependendo, né? É muito pessoal. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue, com esses géis e com moldeiras para clareamento caseiro, fazer esse tratamento de uma forma segura, sem desconforto, sem dor e controlada, para que não tenha problemas futuros. E futuramente, né, mais para frente, uma vez por ano, pode ser feita uma manutenção desse tratamento, porque, obviamente, com a nossa alimentação, com todos os produtos que a gente consome no dia a dia, muitos são pigmentados, é normal que haja um novo escurecimento, né, uma nova, os dentes vão ficando manchados, e aí a gente pode fazer uma manutenção periódica desse tratamento, mas, repito, sempre com a avaliação e o acompanhamento de um profissional dentista. O senhor estava falando de pigmentação. Quais são assim, existe algum alimento que é recomendável não ser consumido por conta do escurecimento, né, daquele dente que foi feito um clareamento? Marco, eu particularmente... Tipo café, vinho... Eu acho que ninguém deve se privar de um alimento, de uma bebida que goste, né? Então o vinho tinto, obviamente, ele vai causar um manchamento maior. O café, tudo em excesso, é prejudicial, não só para essa parte de estética, mas até de acidez no estômago, de excesso de álcool, né? Álcool repetidamente em contato com a mucosa pode vir a trazer problemas como lesões até pré-cancerígenas ou cancerígenas, então tudo em excesso não é recomendado. Mas também eu não sou a favor da pessoa se privar, né? Com certeza. Por isso que a gente fala, existe a manutenção periódica para que a gente consiga retomar aquela cor inicial que ficou agradável, que ficou bonita, e a pessoa vai ter a sua vida normal. Tá certo, doutor. Me diz uma coisa, medicações podem interferir na saúde bucal? Com certeza, Marco. E assim, explica para o povo petropolitano aqui quais são os efeitos colaterais disso. Então, existem muitas medicações, pacientes diabéticos, hipertensos e até com outros problemas, outras comorbidades, né, que é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, que podem causar alterações bucais. Uma das principais alterações é secura, a diminuição do fluxo salivar, ou seja, a boca seca. A boca seca, ela gera vários problemas para o paciente, várias dificuldades. Paciente que usa uma prótese dentária total, uma dentadura, ela é retida principalmente pela saliva, uma película de saliva que gruda essa prótese no céu da boca e na base da boca. Outros casos também, uma incidência maior de cáries, porque a saliva ela faz uma solução tampão, ou seja, ela faz uma proteção
da boca através do pH, regularizando o pH da boca, impedindo que as bactérias que causam cárie, elas se prevaleçam, elas tenham um ambiente mais favorável para agir. Então, a redução da saliva também causa esse problema de cáries. E outra coisa também é a alteração de paladar. A boca seca, a percepção dos alimentos, o gosto amargo, ele fica mais evidente. Então, a pessoa também sente dificuldade nessa questão alimentar por conta da alteração do paladar, do sabor dos alimentos. Tá, doutor, assim, nós sempre escutamos, né, assim, quando você comer bala, corre para escovar os dentes. Isso é mito ou isso é realmente uma verdade, doutor? A dieta que leva açúcar, principalmente, ela é sempre ligada à parte de cárie, né? O açúcar, ele é o principal item que as bactérias degradam e causa a cárie, causa o furo no dente, né? A cavidade no dente, a cárie em si. Então, claro, se você puder fazer uma higienização logo após o consumo de um alimento desse, é o ideal. Mas, como eu digo, nada em excesso é favorável. Então, um consumo mais consciente, né? Uma quantidade menor e que sempre esteja atento ao uso da escova, do fio dental e, quem gosta, pode usar um enxaguante como coadjuvante para melhorar essa manutenção da higiene. O fio dental, então, ele realmente é um coadjuvante para a limpeza entre os dentes, não é isso? Importantíssimo. Importantíssimo, né? Eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo, em algum momento percebem a retenção de alimentos, principalmente mais fibrosos, né? Carnes, verduras, entre os dentes. Às vezes tem espaços maiores ou até não são muito grandes, mas sempre tem retenção. E o alimento retido, obviamente, ele vai ser degradado, né? A saliva está ali agindo, as bactérias estão agindo. E aí, eu costumo até, para impactar o paciente, eu falo, imagina num alimento apodrecendo na sua boca. Sim. Então, isso, para mim, é um estímulo excelente para a pessoa se conscientizar que tem que usar o fio dental ao menos 2 vezes por dia, ou pelo menos 1 vez ao dia, junto com a escovação. Isso aí é fundamental. Tá aí, doutor, e como é que isso impacta, né, no uso de prótese e no controle de cáries? A parte de acúmulo de alimentos. Sim. A prótese, principalmente as próteses fixas e removíveis, né, parciais, elas tendem a ter uma retenção maior de alimentos. A prótese fixa, quando ela é unida a uma ponte fixa, você não vai conseguir um acesso direto para o fio dental por conta dos elementos que são unidos para substituir o dente que foi perdido, né? No caso das pontes fixas, as pontes fixas eram um tratamento de escolha para quem perdia dente, antigamente, né? E tinha outros dentes para ser base, esses dentes são desgastados e construído uma ponte mesmo, porque tem 2 pilares e um segmento que substitui o dente que foi perdido. A contrapartida, o problema, né, o ponto negativo, é um acúmulo maior de alimentos. E muitas pessoas pensam assim, poxa, mas se eu estou usando prótese, vai carear como? Entre a prótese e a gengiva é um espaço minúsculo, mas ali você tem retenção de alimentos e bactérias, que se não for muito bem higienizado, como a gente conversou, ainda que seja mais difícil, mas com fio dental por baixo da ponte fixa, com algumas escovas específicas, com o passa-fio, pode carear essa raiz e o paciente vir a ter problemas ou de dor, né, por causa do canal comprometido, ou até se já tratou canal, não tem o nervo, mas a raiz pode ser comprometida, pode cariar e até ser perdida por conta desse problema. No caso das pontes removíveis, os dentes que seguram também vão ser maior ponto de retenção de alimento. Então, muitas vezes a pessoa limpa a prótese, mas esquece de limpar esses dentes que estão ali segurando a prótese e eles provavelmente vão ter cárie, vão ter mais tártaro, enfim, vão ter os problemas que a gente já falou. Pois é, doutor, assim, por falar em tártaro, né? Esse acúmulo de tártaro, né? Por que devemos fazer sempre essa remoção periódica, né? Porque esse é um problema de tártaro, toda a população tem, na verdade. É uma salinização, não é isso? Da saliva, não é isso? Assim. Grande parte da população apresenta isso. Raríssimos felizados não a têm, né? Porque isso é uma coisa que incomoda todo mundo, principalmente estética, né? Mas tem uma questão muito importante, Marco, que é como o tártaro ele calcifica, ele fica endurecido e ele é poroso. Então ele é um espaço perfeito para a bactéria se fixar, ela gruda no tártaro
e ali ela encontra o ambiente perfeito para se reproduzir e causar danos a gengivas e ao osso, né? Que é a inflamação e a infecção periodontal. A inflamação gengival, né, no início, e que se a coisa for persistindo, se a pessoa não fizer essa remoção, essa bactéria vai indo em direção ao osso, começa a gerar uma perda óssea, e aí eventualmente pode até perder um elemento dentário por conta disso. A outra questão é que essas bactérias também, elas podem de alguma maneira entrar na nossa circulação sanguínea. Então, existem relatos de bactérias bucais que causam endocardite bacteriana, né, um problema no coração, por conta de bactéria da boca, que entrou na circulação ou por um procedimento que não foi uma cirurgia, ou até um pedaço, um fragmento que se solta desse tártaro e a pessoa engole sem querer, né? E isso pode até ir para a via aérea, causar uma pneumonia, uma infecção pulmonar. Então, tem vários casos. Inclusive, hoje em dia, é preconizado a participação de um cirurgião dentista nos CTIs dos hospitais. Eu sei que nem todos cumprem essa regra, mas seria o ideal, porque ali o paciente está tratando uma série de coisas, mas um foco principal de bactéria, que é a boca, não está sendo visto como deveria. Então, a importância da remoção periódica de tártaro, que só pode ser feita pelo dentista, porque a placa inicialmente ela é removível. Você consegue, com a escovação, todo santo dia, tirar aquela placa. Mas a partir do momento que ele calcifica e endurece, aí já não tem mais jeito. Tem que ser manualmente ali o dentista que vai fazer aquela remoção minuciosa, e aí a pessoa vai estar segura e livre desses problemas. E, doutor, e de quanto em quanto tempo que isso tem que ser feito, essa remoção de tártaro? É o quê? De 6 em 6 meses, de ano em ano? Como é que é? Existe uma recomendação padrão que a gente costuma passar de 6 em 6 meses, mas, repito, isso é variável. Eu tenho paciente que faz uma vez por ano e é suficiente, e outros pacientes que têm que vir praticamente mensalmente, porque eles têm um acúmulo muito grande por conta da questão da saliva mais propícia, né? A constituição da saliva propicia um maior acúmulo de tártaro e a calcificação mais rápida desse tártaro, né? E, consequentemente, essa pessoa tem que fazer um acompanhamento num período menor, tem que ter uma frequência maior. Então, tem pacientes que falam até 4 vezes por ano, né? De 3 em 3 meses, para poder fazer essa limpeza de tártaro e ficarem, né, de consciência tranquila. Tá certo. Doutor, me faz uma coisa. Quais são as dificuldades, né, no uso de próteses removíveis totais ou parciais? Esclarece para a população. Então, a questão das próteses, né, como eu já disse antes do advento dos implantes, as próteses é o que a gente tinha como recurso para poder substituir dentes perdidos. Tanto de uma maneira geral, né, antigamente era muito comum o paciente ter a famosa piorreia. Os mais antigos vão saber disso, que era uma infecção generalizada na boca que leva a uma perda total dos dentes, um mau hálito, uma inflamação constante. E aí qual a solução? Extrair todos os dentes e colocar prótese total. Ou no caso de perdas específicas, pontuais, as próteses parciais eram utilizadas com muita frequência. O problema disso é que a prótese total ela não restabelece completamente a função mastigatória do paciente, ou seja, ela restabelece em torno de 40% a 50% do que seria o dente natural do paciente, né, na eficiência mastigatória, junto com a prótese removível. As pontes fixas já melhoram isso, já passa por uma eficiência aí de 70%, mais ou menos a 80%, né? E, obviamente, os implantes são o que a gente tem de mais próximo aos dentes naturais. Mas, ainda falando das próteses removíveis, tem também o desconforto de toda vez você ter que remover para higienizar. De repente, a pessoa... Tem pacientes que falam que não tem coragem nem de tirar na frente da esposa ou do marido, porque ficam constrangidas e vão num restaurante, aí fica o acúmulo de alimento é muito maior. Então, isso gera um desconforto, gera até a questão da autoestima, né? Baixa a autoestima da pessoa por conta dessa dificuldade. Tá certo. Doutor, e no caso de implantes, né, em pessoas que têm dificuldades motora, né, ou pouca visão, enfim, qual seria o papel dos cuidadores nesse caso, em especial? Então, nós temos vários casos de pessoas que têm esse tipo de problema, ou dificuldade motora por Parkinson, ou que não estão com a visão 100%, não conseguem fazer a sua própria higienização. Então, nós temos a questão da prótese removível, um recurso
para que o cuidador possa fazer a higiene para esse paciente, né? E em alguns casos a gente consegue, com poucos implantes, fazer uma retenção mais adequada dessa prótese, né? Através de uma barra que une 2 implantes, por exemplo, num caso da arcada inferior, que é uma prótese muito difícil de ser retida por conta da questão da língua. Geralmente a perda óssea é muito avançada, o rebordo é muito baixinho, então a prótese ela não se estabiliza. Então nós temos como fazer pelo menos 2 implantes, né? Claro que isso tudo vendo o bem-estar do paciente, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, com o médico que acompanha, o geriatra, os familiares, estando tudo de acordo e a pessoa estando apta a fazer a instalação desses implantes, essa prótese ela é apoiada na mucosa, mas ela vai ser presa, retida. No interior dela tem um clipe que fica retido nessa barra, presa aos implantes. Então, a mastigação do paciente melhora muito, a fonação dele também, porque a prótese não fica deslocando com facilidade. E quando precisa fazer a higienização, o próprio cuidador consegue remover essa prótese, faz a higienização manualmente, fora da boca, e obviamente vai fazer o complemento nos 2 implantes, no sistema que está ali de retenção na boca, que é infinitamente mais fácil do que se fosse uma prótese fixa diretamente. Tá certo. Doutor, eu acho que assim, todo implante, né, seria um sonho de consumo para as pessoas idosas, né, doutor? Eu sei que assim, o implante, eu acho que ele já foi, talvez no passado, até um orçamento bastante apertado, né, para grande parte da população. Doutor, esclarece aqui para a população até que idade, né, pode se tratar um implante, né? E quais são as vantagens? Eu recebo muita gente que se queixa, né? Principalmente isso aí que você falou, os pacientes que a gente está dando foco aqui com mais de 60 anos, que não tiveram o cuidado necessário, ou por parte dos pais, que não tinham orientação, não tinham o conhecimento, né, da importância da manutenção dos dentes, quanto por parte dos próprios profissionais antigos, que não tinham também tanto recurso, tanto conhecimento. Então, a solução para o dente que doía era extrair. E aí, num primeiro momento, você resolve aquele problema. Mas isso é uma mutilação que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Se não for substituído praticamente imediatamente, os outros dentes adjacentes ao espaço, eles vão se deslocar, vão se mover e vão atrapalhar a mordida desse paciente. Hoje em dia, os implantes já estão mais do que consolidados, já tem 60 anos que estão sendo usados da maneira que eles são hoje, claro que com muitos aprimoramentos, mas a técnica é muito segura, muito previsível. E o valor, obviamente, por ter essa consolidação, nós temos diversas empresas, inclusive no mercado brasileiro, atuando nessa área. Isso gera concorrência que traz os preços para uma situação mais palpável, mais real, né, da economia brasileira. Então, ainda não é um tratamento barato, mas eu acredito que assim, grande parte da população já tem acesso, com certeza. E o benefício assim, é inegável, voltar naquele paciente ali que se sentiu mutilado, ele voltar a ter a coisa mais próxima da terceira dentição, que muita gente fala, por que a gente não tem uma terceira dentição? Né? Tem o dente de leite, nasce o permanente e depois acabou. Mas o implante, como ele é fixo no osso, né, fica preso, ele é o que tem mais próximo a essa dentição que foi perdida antigamente. Inclusive, a gente consegue até, em alguns casos, com fotos antigas, tentar restabelecer mais ou menos a estética daquele paciente que ele perdeu, o sorriso, algumas características do sorriso, do alinhamento dentário que ele tinha antes de fazer essas extrações todas. Então, a idade, para mim, se a pessoa tiver com saúde, estiver disposta, né, e confiante no processo, vai dar certo. Eu tenho uma paciente, que é a dona Lúcia Faísca, que eu tenho muito orgulho de falar dela, que ela tem agora provavelmente uns 93 anos, que há 2 anos ela me procurou insatisfeita com uma prótese removível que tinha 3 dentes sendo substituídos. Então ela já é uma vitoriosa por ter só 3 perdas. E ainda assim ela estava incomodada. Eu fiz os 3 implantes nela, passou muito bem e agora eu faço a revisão de 6 em 6 meses para acompanhar esses implantes e estão funcionando perfeitamente. Que ótimo. Doutor,
Fala aí para a gente, e as pessoas diabéticas, hipertensas, com osteoporose, elas podem também receber implante, doutor? Com certeza a gente faz uma abordagem multidisciplinar. Então eu sempre vou avaliar esse paciente, vou pedir exames para ver como estão as taxas do paciente diabético, do hipertenso, da osteoporose, para ver em que nível está. E junto com o médico assistente, obviamente, sempre com a participação do endocrinologista, né, do ortopedista, enfim, o médico que acompanha esse paciente vê qual a melhor saída para o tratamento dele. Desde que essas taxas estejam equilibradas, ou seja, estejam compensadas, a glicose sob controle, a dieta do paciente também rigorosa, ali seguindo os parâmetros que o médico recomenda, a pressão estável, né? E até em alguns casos, a osteoporose, ela estando controlada, né, a gente pode fazer implante sem problemas, mas sempre em acompanhamento com o médico assistente desse paciente. Não há contraindicação para esse tipo de paciente, desde que esteja tudo equilibrado. Então a hipertensão, né, que é um mal que aflige grande parte da população, então não tem qualquer contraindicação para isso, né, doutor? Repito, desde que ela esteja controlada, o paciente faz uso de medicações, né? Controle da ansiedade, porque você sabe que a ansiedade gera um aumento da pressão, então é claro que você já traz uma carga emocional, né, de estar perdendo o dente. Sabe que é um procedimento cirúrgico, que embora seja simples, é uma cirurgia. Sem dúvida. Então tudo isso gera ansiedade. Então a gente, em conjunto com essa equipe, vai buscar a melhor situação para manter esse paciente calmo, tranquilo e com a pressão controlada. Sendo assim, ele está apto a fazer implante, né, sem o menor problema. Paciente que tem muito medo, também é uma coisa interessante a gente frisar, que sofreriam muito com o tempo, com o transcorrer da cirurgia, nós temos a possibilidade de fazer num local controlado, né, num centro cirúrgico, com acompanhamento de um médico anestesista que vai monitorar esse paciente, vai ver pressão, vai ver todas as taxas, a saturação de oxigênio, para deixar esse paciente confortável, né, e a gente poder fazer o procedimento tranquilamente. Ao final da cirurgia, o paciente ele vai voltar da sedação, ou seja, ele vai acordar, embora nem sempre haja uma sonolência muito grande, e o procedimento está resolvido. Então é um conforto muito grande para esse paciente, né, que tem esse receio, essa ansiedade, esse medo, e para a gente também, que a gente sabe que está fazendo com acompanhamento um profissional capacitado para manter todos os sinais vitais, todos os níveis de saúde do paciente sob controle e executar o melhor tratamento para ele. Quer dizer, doutor, assim, as pessoas ainda têm medo de ir no dentista por conta do motorzinho que incomoda tanto, né? As pessoas ficam com aquele medo que é natural, né, do ser humano, né? Então, quer dizer que agora pode ser feito então um tratamento sem dor, né, assistido por uma equipe médica, então, num centro cirúrgico. Sim. Isso mesmo? Eu costumo até, para descontrair com o paciente, eu falo assim, eu, graças a Deus, eu nunca tive que fazer um canal, eu não tenho um bloco, nunca perdi um dente, então eu sou um felizardo. Até tártaro eu quase não tenho nada, então é uma sorte grande. Mas quando eu tenho que, eventualmente, fazer algum procedimento no dentista, eu me sinto desconfortável, confesso que eu não gosto, e aquilo ali passa a ser até um momento de eu avaliar o outro lado. Eu me sentar no lugar do paciente e ver que nem tudo ali é frescura. Tem coisa que realmente é muito desconfortável, né? Então, assim, eu particularmente acho que assim, o advento da anestesia foi um marco na medicina como um todo. E eu sou muito a favor da anestesia. E a sedação, nesse caso, também é um recurso excelente, né, para o paciente que tem medo, que tem fobia, que tem muita ansiedade, para poder fazer um procedimento, né, que geralmente causa algum desconforto, tem que ficar um tempo grande de boca aberta, mas ele vai fazer isso com todo conforto, sem ter esse sofrimento do transcorrer do procedimento. Então, eu acho que é super indicado e muito bacana. Agora, o medo é uma coisa que é cultural, mas aos poucos a odontologia está revertendo isso. Eu vejo muita gente comentar no meu consultório, comigo, com a minha irmã,
que é ortodontista e odontopediatra e também trabalha ao meu lado, a abordagem é completamente diferente. Primeiro, o foco é em prevenção. Então, a gente não espera dar problema para ir lá e intervir de uma forma mais invasiva, né? Segundo, tudo é feito para trazer o paciente, para trazer informações para o paciente, para ele saber do que se trata, quais são as alternativas de tratamento, para ele poder optar pelo melhor tratamento possível para ele, né? E que deixe ele mais confiante. Acho que é fundamental você passar confiança para a pessoa que está interagindo com você, né? A partir daí, eu acho que o tratamento, a gente está desmistificando essa questão. Claro que o ruído do motorzinho é muito chato, mas, inclusive, hoje a gente tem motores elétricos que diminuem drasticamente esse ruído e diminuem também o desconforto ao paciente que associa o barulho do motorzinho à dor. Tá certo. Doutor, o senhor está falando aqui em prevenção, né? Muitos pais aqui que têm os filhos ainda pequenos acham que o tratamento dentário é um grande investimento. Mas a prevenção, por outro lado, também, ela é de suma importância para se evitar que se vá ao dentista. O senhor poderia assim, enumerar aqui quais são as vantagens de se fazer uma prevenção já dentro da casa da gente, para a gente assim, não digo que não vá precisar de um dia ir a um consultório dentário, mas que se tenha um certo costume de se cuidar dos dentes para se evitar que se vá. O senhor ainda há pouco estava falando aqui que não precisou nunca tirar um dente, nem fazer um bloco, enfim, né, muito menos cárie. O senhor, com certeza, se precaveu esse tempo todo para que isso não ocorresse. O senhor poderia dar vamos dizer assim, uma receita para os pais aqui? Receita é uma coisa difícil, mas a gente pode recomendar, de fato, hoje em dia a odontologia é voltada para a prevenção. Como é que funciona isso? Você que tem filho pequeno, você deve levar, ainda que não haja nenhum sintoma aparente, o seu filho para uma avaliação de um dentista, um odontopediatra. Por quê? Primeiro, a criança já vai se familiarizando com o ambiente, que nem sempre, num primeiro momento, ele vai ser bem aceito. Embora os consultórios de odontopediatria hoje em dia, eles sejam praticamente uma sala de diversões, né? Eu trabalho com 2 odontopediatras, até mais, mas a minha irmã e a doutora Eliane, lá na Clínica Odonto Figueirinho, a minha irmã, a doutora Viviane, elas têm assim, uma abordagem muito carinhosa com a criança, muito lúdica, né? Através as animações que a criança gosta, o desenho animado que ela gosta, já tem uma televisão que está passando aquele desenho, a criança é recebida com muito carinho. Então, a abordagem hoje em dia é muito mais sutil e muito mais assim, convincente para a criança, para trazer a criança para uma zona de conforto e de confiança, do que já foi antigamente. A partir daí, elas vão avaliar, vão fazer uma profilaxia, uma limpeza, vão ver se tem alguma alteração na dentição da criança que possa precisar intervir futuramente, né? Questão, às vezes, até de recém-nascidos que têm a língua, o freio lingual muito pronunciado, tem dificuldade de amamentação. Então, eu tenho visto muitos casos de uma remoção desse freio da língua que possibilita imediatamente que a criança consiga se alimentar. E isso é uma coisa seríssima. A criança não conseguir mamar por conta da língua presa é uma coisa muito importante. Então, a partir desse momento, futuramente, ele vai ter muito menos coisas a serem corrigidas do que se você negligenciar, pensando assim, é dente de leite, vai cair, né? Não precisa preocupar porque vai trocar. Essa era uma cultura antiga que eu cheguei a pegar uma parte, né? Eu já não sou tão novinho assim, já peguei. Então as pessoas falavam, doutor, vai cair. Só que a questão é a seguinte, os dentes de leite, eles mantêm, primeiro, o espaço para os dentes permanentes. A criança vai crescer e nem sempre tem espaço suficiente na boca, porque perdeu o dente antes da hora. E segundo, a criança que tem dor de dente e que vai num dentista só para extrair, o trauma dela é muito maior do que se ela já tivesse feito um flúor, que se já tivesse feito uma profilaxia, ou até, em alguns casos, que são interessantes também, muita gente não sabe, pode ser feito canal de dente de leite. Aí você fala, mas não vai cair? Vai, mas ele vai cair na hora certa. Ele tem que manter o espaço ali para o definitivo que vai vir, chegar na posição correta e não ficar alterado. Ainda assim,
se por um fator genético, né, a criança herdar um dente muito grande de um dos pais e a boca estreita de outro e os dentes ficarem desarranjados, a ortodontia pode entrar num primeiro momento, ainda com a criança na primeira idade, aí, dos 5, 6, 7 anos, para fazer um rearranjo daquela arcada e permitir que esses dentes consigam se alinhar com o passar do tempo e vão facilitar também o tratamento no futuro dessa criança. Então, a prevenção, tanto na medicina como geral, obviamente ela traz vantagens, isso é inegável. E na odontologia, principalmente para isso, para evitar esse trauma que os pais tinham, né, que não tiveram atenção, que às vezes a mãe não tinha recurso, ou então não tinha conhecimento, e chegava, doutor, extrai aí que depois nasce outro. E nem sempre isso acontece. Verdade. Doutor, olha só, isso também aflige muito a população de uma forma geral, com a chegada da idade, né, avançada. Explica aqui para a população, doutor, qual a idade que os dentes ficam fracos? Com qual idade, né? E qual é a causa de ficar, de amolecerem? Então, Marco, a questão dos dentes fracos, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? A estrutura dentária, a partir do momento que ela é formada, ela não vai sofrer alteração, ela não vai enfraquecer, ela pode desgastar por mastigação, por bruxismo, que é uma coisa muito comum hoje em dia, até em tempos de pandemia, que está todo mundo inseguro, ansioso, então o bruxismo ele está assim, tomando conta de grande parte das pessoas. Muitas pessoas não percebem, mas existem desgastes dentários, fraturas de borda de dente, soltura de próteses, de blocos, que estão muito relacionados ao bruxismo, principalmente noturno. Então a pessoa acorda, não percebe, aí vai tomar o seu café da manhã, de repente solta uma lasca, ou solta um bloco. Pode ser devido a isso. Então, é uma coisa que a gente tem que observar com muito cuidado, né? A questão o amolecimento dos dentes em si pode ser por aquele problema que eu falei anteriormente, da infecção gengival, né? Que vai acabar destruindo esse osso que segura a raiz. Com menos osso, a raiz vai tender a ter maior mobilidade, principalmente porque a mastigação continua. Então, pode, num caso mais grave, mais extremo, essa raiz até ser perdida, esse dente ser perdido por falta de suporte. Agora, muita gente fala, puxa, eu tomei muito antibiótico, meu dente enfraqueceu. O antibiótico ele só interfere na formação dos dentes quando a gente é bebê, porque os dentes estão sendo formados ali. A partir do momento que você chegou a uma certa idade, ele já não interfere mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa cultura e observar que aí a prevenção talvez pudesse ter evitado a perda desse dente, que enfraqueceu, mas por quê? Porque ele cariou, porque ele deu canal, porque ele foi fraturado por causa de uma mordida muito forte, hábitos também de roer unha, de morder caneta. Tem muita gente que às vezes está no computador, num trabalho que exige mais atenção, está travado, morder assim, né, com força. Isso tudo gera uma deterioração da estrutura dentária. Mas o esmalte é o tecido de maior dureza do nosso organismo. Então ele é muito resistente, né? Tanto é que tem pessoas, pacientes aí que passam a vida inteira praticamente sem perder dente. Perde por um infortúnio aí, um caroço de uma pipoca, alguma coisa assim. Mas o esmalte está preservado, e a dentina e todo o conjunto preservado. Tá certo. Então quer dizer que uma causa então para os dentes ficarem moles, né? Porque não é tão comum, é comum, né? Se tornou comum as pessoas se queixarem, estou com os dentes mole. Então seria uma falta de prevenção, de cuidado já no passado. Então é isso. Exatamente. E assim, ao longo da vida, né? A questão o amolecimento dos dentes, ela tem origem tanto na função mastigatória, na oclusão, que se tiver incorreta pode sobrecarregar um elemento dentário mais do que ele suporta, junto com a questão da prevenção, da manutenção da limpeza, né? Do tártaro, da inflamação da gengiva, eles vão agir juntamente, fazendo uma perda óssea, piorando essa inflamação, essa infecção, e o suporte, que é no osso, né? O dente está ancorado no osso, diminuindo esse suporte, a perda dentária vai acontecer, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado com o dentista, o que pode ser feito, né? Existem tratamentos para
paralisar esse processo para você conseguir controlar, né? Mas isso tem que ser feito periodicamente, é uma manutenção, a gente até brinca assim, né, que é um casamento com o dentista, porque tem que estar lá 6 em 6 meses e tal, mas se o dentista é da sua confiança, ele é competente, ele vai ser capaz de fazer o melhor tratamento para você, manter o máximo possível esses dentes e, quando não tiver mais jeito, indicar substituição por um tipo de prótese, que aí no caso seria um implante. Quer dizer, então tem cura através de um tratamento periódico desse amolecimento dos dentes, então. Exatamente, você consegue manter a saúde bucal de uma maneira geral com acompanhamento frequente. Repito, existem pessoas com maior suscetibilidade à perda de estrutura, né? A perda da base que segura o dente, né? Que aí é periodontite, a gengivite, tem mais acúmulo de tártaro. Isso tudo vai interferir na questão da estabilidade do dente, na firmeza do dente. E junto com a questão do bruxismo, vai causar um amolecimento ainda maior. Mas a gente consegue, com o tratamento, com a interrupção da ação dessas bactérias e, através de alguns dispositivos, placa de bruxismo, algum tratamento aí tem que ser multidisciplinar, porque o bruxismo está muito relacionado à parte psicológica. Isso que eu ia conversar com o senhor. O bruxismo, né? Seriam, sim, de pessoas que tem uma atividade de vida bastante estressante, né? Que hoje em dia, até com a pandemia que, né, nós estamos passando agora, muitas pessoas, muitos profissionais talvez estejam bastante nervosos, né, por tudo aquilo que a gente escuta e vê por aí. Também talvez seja uma causa disso, né? Essa ansiedade, isso reflete no sono da gente, né? Não é verdade? Totalmente. A questão do bruxismo, ela é tanto do profissional que está sujeito a estresses do dia a dia do trabalho, quanto na pessoa que está ociosa em casa também. Eu vejo muita gente com angústia, com ansiedade, porque não pode sair como saía antes por conta da pandemia, porque não pode ver o filho, porque não pode se relacionar, frequentar os locais que frequentava, e fica um vazio existencial. E a pessoa acaba incorporando isso, essa frustração, essa coisa toda, e pode refletir no bruxismo. O bruxismo ele tem causa tanto de excesso de atividade, ou também pode ser uma falta de atividade, no caso de um paciente desse. Então, um terapeuta, né, um acompanhamento psicológico é importantíssimo para ver qual é o problema, o que está afligindo essa pessoa e tentar direcionar para que essa pessoa trabalhe esse processo na cabeça e faça um tratamento coadjuvante, junto com o dentista, né, para a proteção desse sistema, porque o bruxismo ele é multifatorial, mas existe proteção para evitar danos maiores às estruturas dentárias. Sem dúvida. Doutor, diz uma coisa, uns programas atrás aqui, nós estávamos conversando aqui com um médico, que inclusive é advogado também, doutor Lucídio, um grande abraço a ele. Ele estava falando que com o advento assim, da pandemia, deixou-se de procurar muita prevenção, né? Estamos falando aqui de DSTs e de exames, né, ginecológicos, enfim. E ele estava falando que essa pandemia causou uma certa evasão do consultório por conta até do receio de sair à rua. O senhor também sofreu essas consequências da pandemia no seu consultório, com as pessoas deixando de procurar o médico com medo até de uma contaminação, né? Porque até a própria higienização feita em consultório, né, fica no ar, talvez, poderia ficar até no ar, né? Vírus, do coronavírus, enfim. Houve esse problema também, doutor? Com certeza. Primeiro aqui mandar um grande abraço para o doutor Lucídio, que também é amigo nosso, colega da minha esposa que é médica, anestesista, né? Então um grande abraço para ele. Realmente a gente teve assim, um impacto muito grande, principalmente no início, a gente não sabia do que se tratava. E o dentista, ele está de cara com o paciente. Exatamente, né? Por isso que eu estou falando, né? O dentista fica muito próximo, muito né? Muito sujeito, próximo. Né? Então, num primeiro momento, a recomendação foi, para tudo, fecha o consultório. Aí eu passei 4 meses parado, sem atender, só fui atender urgências mesmo, que eram fraturas dentárias por conta de bruxismo, próteses soltas, desparafusadas, porque o excesso de mastigação, o bruxismo,
pode causar um afrouxamento eventual num dente que está parafusado no implante. Então, isso tudo eu fui atender, né, acudir as pessoas que tiveram essa urgência. Mas até um momento de entender um pouco melhor essa situação, a gente evitou. Os pacientes também, por sua vez, entenderam que o consultório poderia ser um ambiente de maior acúmulo, né, por conta desse spray, esse aerossol que sai da boca. Quando a gente usa o motorzinho, quando faz uma limpeza, a nossa boca tem bactérias. Sim. Né? Então, tem vírus. Os vírus, eles se transmitem pelo ar, por gotículas, perdigotos, né? Então, a gente começou a estudar, né, a sociedade médica e odontológica como um todo, quais seriam as alternativas para a gente tentar minimizar esses problemas, essas dificuldades e trazer o paciente de volta, porque é o que você comentou com ele. Muita gente deixou de fazer o seu tratamento de rotina, tanto médico quanto odontológico, por receio. Então, você se evitou, talvez, a doença, a Covid, né, num primeiro momento, mas você agravou outros problemas seus que deveriam ser acompanhados. Então, aos poucos, a gente foi conversando, foi entrando em contato com os pacientes, fazendo divulgação, né, de protocolos de tratamento, de higienização, de espaçamento entre as consultas, de higienização quase completa de todo o consultório, né, que é quase impossível, mas ambientes bem arejados, abertos, proteção individual para todo mundo, o paciente só tira a máscara no momento de ser atendido e imediatamente depois coloca a máscara, tem proteção na cabeça, enfim, todos os cuidados possíveis para evitar. E posso falar por experiência própria, minha e de vários outros dentistas, por mais que a gente tenha tido esse risco maior, o índice de Covid entre essa classe profissional, a meu ver, foi muito baixo. Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu imaginei que, por essa proximidade, né, ao paciente, a saliva, a respiração, tudo ali, a gente fosse ter uma incidência muito maior. E não aconteceu. A maioria dos meus colegas que eu tenho contato, ninguém teve ainda. Já está todo mundo vacinado, porque é um grupo, né, de risco, né, saúde. Teve ali a primeira leva da vacina, né, eu já vacinei já há algum tempo, mas mesmo assim a incidência é muito baixa. Então, aos poucos os pacientes foram vendo que era seguro, foram vendo que precisavam também retornar aos tratamentos e tudo, e a coisa voltou a funcionar novamente. Felizmente, né, doutor? Graças a Deus. Doutor, me fala uma coisa, o nosso tempo também já está quase se esgotando. A manutenção, né, e a vida útil das próteses, como é que é? A manutenção periódica, né? A gente tem vários tipos de próteses. Então, eu vou falar aqui mais nas próteses fixas, né? Porque a removível o paciente faz a manutenção em casa. A prótese fixa, eventualmente, ela gera alguma dificuldade por conta daquilo que a gente já conversou, de uma ponte fixa, por exemplo. E os implantes, eles requerem um cuidado especial. Aí você vai pensar, poxa, Fabiano, mas o implante é de titânio, ele não dá cárie, né? É uma peça que é um metal, como a gente tem aqui mostra aqui um macromodelo. O titânio é um material que ele é biocompatível. Não é desse tamanho, né? Esse é um macromodelo. Não, esse é um macromodelo para a gente poder explicar para o paciente como funciona, né? Então, é feito com toda a segurança, com controle de asepsia, antisepsia, né? Limpeza e esterilização de todos os materiais. E depois que ela está instalada, ela pode gerar em alguns pontos uma retenção maior de alimentos. Então, quando a gente faz um tratamento com implantes, eu faço também uma demonstração e uma explanação para o paciente de todo o arsenal que ele vai precisar usar. Eu falo que é o contrapeso do benefício de ter os implantes, os dentes fixos. Você tem que ter um cuidado igual ou até maior do que era com seus dentes. Por quê? Eles não vão cariar. Mas o osso, volto a dizer, o mesmo osso que segurava o dente no lugar, ele vai segurar o implante. Se houver uma inflamação, uma infecção nesse osso de suporte e acúmulo de placa ali, o tártaro, pode ser que esse osso seja perdido e você tenha problemas com o implante. A consulta periódica, a revisão periódica, permite que a gente acompanhe isso e intervenha antes de ter problema, ou seja, fazendo limpeza, fazendo tratamento, eventualmente entrando até com alguma medicação que seja necessária para poder estabilizar o processo e até retomar a saúde daquele tratamento. Doutor,
Doutor, então quer dizer que até para se fazer um implante nunca é tarde, não é verdade? O senhor já esteve comentando aqui que o senhor estava fazendo um tratamento, né, um implante numa paciente sua de 92 anos, então o implante nunca é tarde, né? Muita pessoa fala, já estou velha, não vou querer fazer implante, por que eu vou gastar um dinheiro desse? Mas eu acho que, como o senhor bem disse aqui, a autoestima é tudo para uma pessoa, né? Se olhar no espelho e ver que está bem, né? O processo de envelhecimento é natural da nossa vida. Sim. Isso ocorre amanhã, hoje ou amanhã vai acontecer, né? Se a gente não morre novo, de velho a gente não passa, não é verdade, doutor? Com certeza. E a qualidade de vida. E a qualidade de vida impacta, hoje em dia, né, diretamente. Impacta de uma forma geral. Então, quer dizer que não existe data, não existe, vamos dizer assim, uma idade limite para se fazer implante. Pode ser feito até... Sim, o osso vai funcionar, o implante vai colar no osso, desde que sejam observados tudo aquilo que a gente conversou. O paciente está com a saúde controlada, tomando as suas medicações, pode ser feito sem contraindicação. Tá certo, doutor. Eu sei que o nosso tempo já está se esgotando aqui, já estamos quase no final do programa. Mais uma vez, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, que eu tenho certeza que os telespectadores ficaram muito satisfeitos com as suas explicações, né? Porque o tratamento dentário, a prevenção, e eu acho que tem que ser focado sempre realmente nisso, né? É a prevenção para um mal amanhã ou depois pior, né, que possa acontecer com aquele que não trata seus dentes direito, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença, foi um enorme prazer, eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui outras vezes aqui para levar o conhecimento aqui à nossa população petropolitana, porque é de suma importância a população ser informada de tudo que está a seu alcance, não é verdade? Muito obrigado mais uma vez, doutor, para suas considerações finais, eu tenho certeza que a população com certeza gostou. Tá certo, Marco, eu que agradeço, você é um amigo pessoal meu, então agradeço o convite, a possibilidade de trazer esses esclarecimentos, é um assunto muito vasto, a gente poderia ficar aqui o resto do dia falando sobre estética, sobre saúde, sobre função, é uma coisa que interessa muita gente e nem sempre é abordado da forma que deveria ser. Então, me coloco aqui à disposição para outras conversas, né, outros bate-papos a respeito disso, de forma descontraída, para levar informação de qualidade para esse seu público aí, que com certeza é um público muito seleto e que dá importância para esses aspectos da nossa vida. Então, okay. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores. Até semana que vem, se Deus quiser, com o programa Advogados em Debate. Vamos trazer na próxima semana também assuntos interessantes aqui, de interesse da coletividade de uma forma geral. Muito obrigado, boa noite. Eu sou o Dr. Marco Aurélio de Santos Gomes de Araújo, advogado militante aqui na cidade de Petrópolis. Boa noite, até semana que vem, se Deus quiser.